Amém. Bom dia, minha gente, meus irmãos. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado, Bruna. Obrigado a toda essa comunidade maravilhosa. Aqueles que eu já conheço, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Aqueles que eu estou conhecendo hoje, que prazer conhecê-los. Quero louvar a Deus pela vida do Mateus. Eu estava aqui ligadinho, ouvindo o testemunho, e fui muito tocado, edificado. Deus abençoe você, Mateus. Espero um dia também poder conhecê-lo pessoalmente. Gente, que alegria estar aqui mais uma vez, ainda que online, mas com o coração muito conectado com vocês. Sem conexão à distância, sempre juntinhos, né? E que bom que estamos unidos de coração. Eu quero, antes de começar o meu tema, que é falar sobre oração como uma prova da graça, né? Ou seja, uma forma de provar a graça, experimentar a graça. Eu quero agradecer, é uma oportunidade de agradecer em meu nome, de toda a missão Louvor e Glória. Eu sempre tenho contato com a Bruna, com o Matheus, com a Ana também, né? E tantas iniciativas que amigos, irmãos fazem para ajudar aqui a Casa Mateus 25, que é uma casa de acolhida a irmãos que moravam na rua, e a gente tem recebido tanto apoio e tanto carinho desta comunidade, de pessoas dessa comunidade e de outras pessoas também. Quero aqui agradecer de coração, deixar aqui registrado minha gratidão e o quanto é importante o apoio de vocês. Também acolher alguns irmãos que eu vi aqui na câmera, Jair, Oswaldinho, lá do Brasil, que é lá do Brasil, não, aqui do Brasil. Um abraço especial para todos os meus irmãos que estão acompanhando também online, né, que estão fazendo parte. André Florencio, meu grande irmão da Canção Nova, comunidade Canção Nova. Enfim, obrigado por estarmos juntos. Vamos iniciar esse momento, então. O meu tema de pregação é a oração como prova da graça, ou seja, é uma forma de provar a graça, é realmente rezar, é a oração. Vamos fazer uma oração, então, juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero pedir para você, nesse momento, alguns minutinhos só, fechar os olhos um pouquinho, para a gente experimentar, então, provar da graça. É porque eu tenho uma expressão que eu quero começar essa pregação, essa partilha, é uma expressão de um santo, que ele diz assim: rezar é a experiência de ser um barro nas mãos do oleiro, para que Deus possa nos formar, para que Deus possa nos edificar, para que Deus possa nos restaurar, nos consertar. É uma experiência de estar na casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, Deus fala isso para Jeremias: vai à casa do oleiro e lá você vai ver uma cena. E aí Jeremias vai, e aí Deus fala para ele: o que, que você viu lá? Ele fala: eu vi o oleiro a trabalhar no vaso. E quando o vaso não estava como devia estar, ele se punha a renovar o vaso, a refazer, a restaurar. E assim nós somos um vaso. Tem aquela música antiga, né? Eu quero ser, Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Então, eu quero que você viva neste retiro maravilhoso que vocês fazem todos os anos, essa experiência de tua graça me basta. E a graça, ela é restauradora. A graça, ela restaura as forças, o ânimo, a fé, a esperança. E eu quero, nesse momento, com essa canção, eu quero pedir a Deus que possa nos dar a graça de estarmos nas mãos dele como o divino oleiro que ele é. Então, fecha seus olhos. Você é um vaso de Deus. Você é uma obra de Deus. E Deus, nesse momento, como o divino oleiro, quer te tocar, quer pôr as mãos em você. Então, nós pedimos a ele nesta hora: me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim, me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara,
me santifica. Espírito, põe teu óleo em mim, vou descer a casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário, e faz-me um vaso novo, e faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo. Vou descer a casa do oleiro, vou deixar que toque, quebra-me de novo, se necessário for, e faz-me um vaso novo, 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 faz-me um vaso novo. Senhor, a tua graça nos basta. Neste retiro, nós queremos, de fato, sermos refeitos pela tua graça. Nós queremos, Deus, que a tua graça seja tão poderosamente derramada sobre nós, que sejamos realmente como um vaso ali nas mãos do oleiro, refeitos, restaurados, curados, cheios, transbordados do teu amor, da tua graça, das tuas santas virtudes, de tanta bênção, de conversão, de vida nova. E eu peço agora a cada uma que está nesse encontro, seja presencial ou online, que o Senhor possa visitar o nosso coração. E que, de fato, o Senhor coloque as mãos sobre nós. Porque essa é a figura do divino oleiro. A graça de Deus é a mão dele sobre nós. É a mão dele sobre nós. Então, põe a tua mão sobre nós, Senhor. Como o oleiro põe a mão no vaso, no barro, e nos faça a graça, nos dá a graça de sermos refeitos, renascidos, restaurados, curados. Nesse momento, o Senhor tira a agonia, a angústia, a aflição, a tristeza do nosso coração e consola a nossa alma nesta hora. Vou descer a casa do oleiro, vou deixar que ele me toque. Deixa que ele te toque. Quebra-me de novo, se necessário for, e faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo. Pedimos à Virgem Maria, Senhora de todas as graças, que nos conceda a graça de amarmos a Deus mais intensamente e de todo o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Eu vou usar um texto aqui da Sagrada Escritura, que é conhecido de todos, visitar o homem no jardim. Quero que você comece com esta visão, com esse cenário, né? Deus cria o homem, então deixa no homem a sua marca, seu sinal, sua imagem e semelhança, sopra sobre o homem o seu espírito, ou seja, a sua graça. E aqui eu quero que você entenda que a graça é uma realidade na nossa humanidade, tá bom? Grava isso no coração de vocês. A graça não é uma coisa fora. A graça, ela participa da nossa natureza. Ela é de Deus, ela é originária de Deus, mas ela participa da nossa natureza. Não existe natureza humana fora da graça. Então, toda vez que eu penso no ser humano como criatura de Deus, toda vez que eu penso no ser humano como templo de Deus, como casa de Deus, como imagem e semelhança de Deus, eu não posso excluir a graça. Então, a graça está presente aí. A igreja, ela define a graça como assim, ó, a graça é o que sobrepõe a natureza.
né? Tem a natureza nossa humana, aí tem o pecado que entrou na natureza, não por vontade de Deus, mas por escolha do homem, por inveja do demônio, por tentação e por aceitação do homem, a carne fica, né, limitada ao pecado, o pecado ele traz este prejuízo até a nossa natureza, mas Deus nos dá a sua graça, exatamente para que através da graça nós sejamos santificados. Então tem a graça santificante, a graça deificante, para que através da graça nós sejamos curados, sarados, santificados, né? Como o Mateus nos dizia aqui. O que o Mateus recebeu? A graça. Porque a mente dele estava numa estrutura, o coração dele estava numa estrutura, a vida dele estava numa estrutura, mas a graça veio sobre toda a vida, né? A graça veio sobre toda a realidade, a graça de Deus, né? Veio sobre ele e transformou tudo, porque a graça é divina. Então, a graça é o que sobrepõe a natureza. Isso é muito importante. Então, o texto que eu escolhi aqui é o momento em que Deus vai visitar o homem no jardim após ele ter pecado. Capítulo 3 de Gênesis, né? Era tarde, era o momento da brisa da tarde, e o Senhor Deus foi visitar o homem, estava no jardim, né? Então, esse momento é muito forte, porque o que é a oração? A oração é uma forma de Deus nos dar a fonte para experimentarmos essa graça. A oração é a forma que eu tenho de tocar a graça, receber a graça, até mesmo de distribuir a graça, né? A graça que eu recebo. Mateus 10:8 fala assim: recebestes da graça, de graça dai. Então, a oração, a graça de um testemunho, a graça das virtudes que vem do Espírito Santo, então, ela vem através da oração. Da oração. Muito importante isso. É orando que eu vou encontrar essa graça. E essa oração é o quê? É um diálogo? Sim, é um diálogo, não é monólogo. Mas quem toma a iniciativa? É Deus. Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa para que através da graça você possa receber esta cura, essa libertação. É muito importante isso, né? A graça de Deus vem através da oração. Então, quando o Senhor procura, é ele que toma a iniciativa. Ele que vai ao encontro do homem. O homem pecou. O homem pecou. E o pecado trouxe essa consequência para a vida dele. Foi orgulho, desobediência. Aí ele se esconde atrás da árvore. E aí Deus começa a gritar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Bonito isso. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Olha, o que é orar? É ouvir o barulho dos passos do Senhor vindo em nossa direção. Olha que bonito, ó, versículo 8 do capítulo 3. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. O que é rezar? É não se esconder, é buscar, é se despir, é se mostrar do jeito que estamos. Santo Inácio de Loyola, ele dizia assim: tal como sou agora, eu me apresento diante de ti. Oração é desnudar-se. A oração é tirar a cera. Por isso que a gente fala a palavra ser sincero. Sincero é ser sem cera, sem máscara. Então, eu estou aqui, Senhor. A oração me faz viver essa experiência, né? O sonda-me, Salmo 138, Deus é onisciente, ele sabe tudo de mim, ele sabe fora, sabe dentro, sabe até aquilo que eu não sei, ele sabe as substâncias ocultas. Ele me sonda, ele me conhece. Sabe quando o médico vai fazer uma endoscopia, ele coloca aquele caninho com uma sonda e com uma câmera lá dentro para ver o interior? Então o salmista fala: eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, se me assento, me levanto, se no abismo está minha alma, se eu subo até o céu, você sabe tudo. Mas o homem fugiu, se escondeu da face de Deus. Então o catecismo da Igreja Católica, ele diz assim: o que é oração? Primeiramente, é Deus que toma a iniciativa de ir ao encontro do homem, os passos do Senhor. E ele vai gritar: Adão, onde estás? Ele procura o homem. E é isso que acontece na oração. Bonito isso, né? É Deus que toma a iniciativa. É o que João escreve na sua epístola. Deus nos amou primeiro. Ele que toma a iniciativa do diálogo, da busca e do encontro.
Só que quando ele vai encontrar o homem precisa estar lá. Vocês concordam comigo? Ele precisa estar lá no jardim, na hora da oração, na hora do encontro. Mas não, o homem se esconde da face de Deus. Qual é o convite que Jesus fez para a multidão? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Capítulo 6 de João, o discurso do pão da vida, lá em Cafarnaum, lá na sinagoga que Jesus está pregando, ele fala o que mesmo? Todo aquele que vem a mim, de modo algum eu rejeitarei. Eu estou sempre esperando. Livro do profeta Isaías. Isaías escreve assim, no capítulo 55. Buscai o Senhor, já que ele está perto. Invocai, já que ele se deixa encontrar. Ele está aí. Ele está sempre pronto. Ele sempre dá o passo para nos encontrar. Então, o homem escuta olha que lindo isso. E eis que ouviram, Adão e Eva ouviram, o barulho dos passos do Senhor que passeava no jardim, que passava ali na hora da brisa da tarde para encontrar o homem. Mas eis que o homem e a mulher esconderam-se da face de Deus. E como que a gente vai provar da graça escondido atrás da figueira, escondido atrás daquelas folhas, porque a gente está com vergonha, a gente está nu, a gente pecou, a gente fez o que não era para fazer. E o Senhor então chama o homem, Adão, onde estás? Mas o Senhor Deus, versículo 9, chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Oração é diálogo. Ele vai ao encontro do homem. Seja o homem no abismo, seja o homem no pecado, seja o homem caído, seja o homem de pé, seja o homem feliz ou seja o homem triste, ele vai ao encontro. Onde está você? E o que a gente tem que fazer na oração? A gente tem que dizer, estou aqui. Eu estou aqui. Quantas músicas que a gente canta na igreja que usa esse termo, estou aqui, né? Estou aqui, né? Para ser amado e te amar. Então, quantas músicas que a gente canta com essa expressão, eu estou aqui. E é isso que é a nossa oração, a nossa parte na oração, é uma resposta a Deus. Porque Deus já tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Isso é lindo, é misericórdia, é amor, é perdão. Quando vamos à missa é a oração mais completa, a oração mais inteira, mais perfeita. Quando vamos à missa, ele já está lá nos esperando. É o santo sacrifício. É o santo sacrifício pascal. Então, quando nós vamos à missa, vamos participar do santo sacrifício, do Deus que se dá, se entrega, do Deus que veio ao nosso encontro. Então é isso. Oração é resposta a Deus. E por isso que eu não posso ter preguiça. A preguiça espiritual é um pecado terrível. A preguiça espiritual é um obstáculo. A graça agir em mim. Quando eu não vou, quando eu não estou, quando eu não me disponho, quando eu não me proponho, quando eu me nego ou quando eu me escondo, né? Então Deus está gritando ao homem. Então o catecismo diz lá, assim, se você procurar sobre oração, você vai encontrar que a oração é um chamado de Deus. O mesmo Deus que diz, Adão, onde estás? É o Deus que continua nos chamando. E por que Deus nos chama? Por que vocês acham? Deus nos chama por quê? Porque nós somos dele. É questão de pertença. Esses dias alguém me perguntou assim, um amigo, né? Que não vai à igreja, não frequenta a igreja. Ele me perguntou assim, esse amigo me perguntou assim, por que você reza tanto? Eu não rezo tanto, né? Eu não rezo tanto. Então, eu preciso que você entenda isso. Parece que eu rezo tanto. Eu rezo tanto na sua medida, mas eu não rezo tanto como se parece. É que, como você não reza, então você acha que eu rezo muito, né? Mas eu não rezo tanto assim, não. Quem dera fosse verdade isso, né? Eu rezar. Quem dera fosse verdade. Quem dera fosse assim, né? Mas não é. Eu não rezo tanto assim, não. Mas eu falei para ele assim, eu vou dizer para você por que eu rezo. Ele falou assim, é desespero? Não. É porque você quer alguma coisa? Não. É porque você precisa de alguma coisa? Não. Primeira coisa porque eu rezo, porque eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Por que Deus está chamando o homem? Adão, onde estás? Por que Deus está chamando ele? Porque Adão é dele. E Adão está perdido. E Adão está machucado. Por que Deus está atrás de Adão? Por que Deus está nos passos? Porque ele tem sede de Adão. Ele quer o quê? Matar? Ele quer prejudicar Adão? Não. Ele quer nada mais, nada menos que sarar o Adão.
Ele quer curar Adão, que está machucado pelo pecado. Adão errou, Adão desobedeceu, Adão foi orgulhoso. E Deus quer oferecer ao Adão a graça, porque a graça tem o poder de santificar. Mas o que o Adão faz? Ele foge. E quando Deus chama ele, fala, vem cá, eu estou aqui. Ele sai de trás da figueira com aquelas roupas horríveis, né? Feitas de folhas de figueira. E aí Deus falou, o que você fez? Ele falou assim, eu estou com vergonha. Por quê? Porque eu estou nu. Mas quem falou que você está nu? O que é isso? Você não sabe o que é isso? Por acaso você comeu da fruta? Você comeu do pecado? Você cometeu o erro? Era só ele falar assim, Senhor, quer saber? Eu cometi mesmo. Eu estou aqui, ó. Eu errei. Mas ele se escondeu. E quando Deus falou, por que você fez isso? Ele falou para Deus, foi ela, foi a mulher. Então percebe, ele sai totalmente da oração. Oração é entrega, é humildade, é pedido de perdão, é bondade. A oração é vida, a oração é encontro com Deus. O que Adão faz? Se esconde, se veste atrás de folhas de figueira. Adão tem vergonha, Adão culpa a mulher, Adão é orgulhoso, tudo fora da oração. É tudo desgraça, não graça. E aí, Adão, então, vive toda essa situação que você já sabe, que não vem ao caso agora, da expulsão do paraíso, da exclusão do paraíso. Então, Adão vai viver toda a dificuldade, o sofrimento. Mas o que Deus faz? Abandona Adão, a terra? Não. Deus, né, só claro que eu estou fazendo um resumão aqui, né? Deus não nega a sua graça ao homem, o seu amor. Pelo contrário, a sua misericórdia é oferecida ao homem. E no Filho Jesus, claro, Deus chega ao ápice desse amor. Ele nos dá o seu Filho, nos dá o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar este Filho. Eu tenho que ter o encontro. Eu só tenho que ouvir essa voz. Alguém chamou você para fazer o encontro? Alguém falou para você, vamos lá? Alguém disse para você, vamos rezar? Aí você fala assim, Rodrigo, eu senti um chamado. Então, alguém chamou você, ou um irmão, ou uma irmã, ou o anjo da guarda, ou o próprio Espírito Santo toca no nosso coração. Não é para cobrar você a oração, não é isso. É para você estar na presença de Deus. A oração é nossa força. Por isso, na carta aos Efésios, Paulo fala assim no capítulo 6, versículo 18: intensificai as vossas orações e súplicas, vigiai em todo tempo, vigiai e orai em toda circunstância. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês agora, para deixar bem claro o que é rezar. Então, nós vivemos em duas realidades, a natural e a sobrenatural. Natureza humana, vocês conhecem, a sobrenatural é a divina. Quando você reza, você eleva toda a situação natural a sobrenatural. Você pega aquilo que é natural e eleva ao natural. Vou dar um exemplo aqui, mas bem claro, bem simples. Vocês vão entender. Pão de queijo. Faz a massa, você mistura tudo, coloca no forno, porque o calor, o fogo, vai aquecer, vai assar o pão e elevar ele a uma situação que você vai comer. E a graça é você elevar a situação natural a uma relação sobrenatural. Por exemplo, você acabou de brigar com a sua esposa, coisa que nunca acontece com vocês, aí não tem isso, só tem aqui no Brasil. Então, você brigou com a sua esposa, brigou com o marido, ficou chateado. Essa é uma situação que te incomoda, que te fere, que te deixou meio triste. E aí você fala assim, mas eu que tenho razão, ela tem razão. A gente fica então ali na natureza e vai se corrompendo, se machucando, se ferindo. Sabe o que você tem que fazer? Elevar essa realidade natural, porque é natural que a gente se machuque com uma palavra, é natural que a gente se irrite, não era para ser, mas por causa do pecado se tornou. A nossa natureza foi corrompida, foi fragilizada, foi fragmentada, ela foi desfigurada. Então, a natureza do homem ficou marcada com o pecado, tão marcada que ele morre. O salário do pecado é a morte. Então, a natureza humana, ela é frágil. A gente é fácil de ser enganado, a gente se ilude, a gente muitas vezes, né, a gente fica cansado, a gente desanima, a gente também se alegra, a gente também, né, fica bem, a gente também se sente feliz, mas a gente sobrepõe a natureza. E onde eu encontro essa graça, Rodrigão? Na oração. Seja na oração devocional, seja oração mental, seja oração vocal, seja oração contemplativa, cantando, rezando o terço, mas, sobretudo, na Santa Missa, vivendo o sacramento da presença maior de Deus, na adoração,
oração eu encontro a graça. Você pode rezar ao Espírito Santo, você pode rezar a Nossa Senhora, você pode rezar aos santos, mas a oração é sempre estar na presença de Deus. Orar em toda circunstância. Paulo falou isso aos Efésios 6,18, falou isso também aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, apresenta a Deus as vossas preocupações. Então, rezar é elevar a graça ao nível sobrenatural. Eu vou contar uma cena da minha vida para vocês, e é rapidinho. Eu era molecão, né? Eu tenho 4 irmãos, uma irmã e 3 irmãos. E desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Então, eu tenho 4 irmãos, né? E, para mim, sempre foi muito mais complicado conviver com os meus irmãos, no sentido de convivência, porque... tá entrando ligação aqui, gente. Espera só um pouquinho, que eu vou só tirar aqui. Aí, beleza. Então, é muito importante... Helder. Desculpa, viu, gente? Estava entrando ligação aqui, mas coloquei no modo avião agora. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, tenho 4 irmãos, né? E uma irmã, 3 homens e uma mulher. E para mim, eu sou 10 anos longe deles, então eu sempre vivi realidades diferentes deles. Sempre. A realidade dos meus irmãos, mais velho, adulto e tal. E para mim, era muito difícil participar das decisões, porque eu era uma criança. Meu irmão, por exemplo, tinha 20, eu tinha 10, né? E aconteceu um dia, estávamos em casa, meu irmão mais velho já tinha casado, meu irmão do meio morava com meu pai, porque meus pais são separados. Então, meu irmão do meio morava com o pai, eu era meninão, né? E a minha irmã chegou em casa com a notícia que estava grávida, solteira. Minha irmã ficou grávida, solteira. E pronto. Eu vi naquele momento ali uma cena terrível. Minha mãe gritava muito, nunca vou esquecer. Minha mãe gritava muito, minha mãe falava palavras pesadas para minha irmã chorava. E aquela cena ali, né? Imagina, família, pais separados. Aí a sua única filha, namorando, ficou grávida, solteira. E aí você com problemas financeiros, você com problemas de não ter o marido perto, não ter o pai, você tem que resolver tudo sozinho. A sua filha está grávida. E aí aquela coisa toda, minha mãe começou a gritar, desesperou, minha mãe surtou. A minha irmã chorava muito, até que minha mãe começou, num momento de crise, falar para minha irmã, vai embora de casa, faz suas malas, vai embora de casa, não quero saber você aqui, papapá, aquela briga. E naquele momento, eu ficava chorando muito, eu ficava vendo e não sabia o que fazer. Eu era um meninão, eu não sabia o que fazer. Olha só, dentro de mim, aqui dentro, lembra que eu falei para você que a graça faz parte do ser humano? Dentro de mim, uma criança, gente, um menino, dentro de mim falava assim, reza. Sabe aquela voz interior? Intuição, intento. Sabe o que é tuito, aquela voz de dentro, né? Intuito, aquela coisa lá do coração, lá de dentro. Não é de fora, não é aqui, é lá dentro. Reza. E eu lembro que eu fui para o meu quarto, nós morávamos numa casa muito simples, e eu fui no quarto, porque eu dormia com a minha mãe, porque eu morava nesse momento, eu, minha mãe e minha irmã, então minha irmã tinha o quarto dela, eu e minha mãe morávamos juntos. Eu joelhei ali no meu quarto, e comecei a rezar, mas eu não tinha oração, não tinha palavra. Eu ficava assim, tremendo, com medo, e falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Uma oração assim, sem formalidade, né? Eu via que estava assim, perdido o momento, a natureza estava desfalecida, desfatelada. E aí, como Paulo fala no capítulo 4 da carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o nosso exterior está desconjuntado, mas o nosso interior se renova dia para dia. Graça. Claro que naquela época eu não tinha nenhum tipo de conhecimento assim, mas eu seguia aquela voz, aquele intento. Era Deus me chamando para rezar, porque na oração eu encontro graça. O que eu encontro na oração? O Nosso Senhor dos Passos. O que eu encontro na oração? Nossa Senhora, que está de braços abertos. O que eu encontro na oração? Eu encontro vida, eu encontro o poder do Espírito Santo, eu encontro virtude. Eu rezo porque eu sou de Deus,
Agora, é verdade que quando eu rezo, eu recebo muitas graças. Quando eu rezo, eu agradeço. Quando eu rezo, eu sou curado. Quando eu rezo, eu sou abençoado, né? São Bento, nosso grande pai, São Bento, né? Vamos falar assim, o grande pai, o grande inspirador das santas regras, o grande monge São Bento, pai da oração, juntamente com Santo Antão, né? O pai dos eremitas. São Bento um dia falou assim: quem não reza vira bicho. Ele falou: quem não reza vira bicho. E quando ele estava falando bicho, ele não estava falando nem de animais só. Ele estava falando do jeito de viver. Você vive só por instinto. Tá com raiva? Quebra. Tá com vontade de comer? Come. Tá com vontade disso? Fica como um bicho. Não sabe mais o que é certo, o que é errado. Não sabe ter, não tem equilíbrio. Então, quem não reza vive de instinto. E viver de instinto é complicado, né? Porque se o seu instinto é raiva, dor, tristeza, angústia, morte, como é que faz? Se o seu instinto é sempre desejo desordenado da carne, então quem não reza vira bicho, dizia São Bento. Padre Pio, que foi citado aqui pelo Mateus, dizia: se você quer muitas graças, se você quer de fato ser agraciado, abençoado, quer curas, visite o sacrário. Vá até Jesus. Mas se você não quer, não vá nunca ao sacrário, porque quem busca a Deus o encontrará. Não é essa a promessa? Buscar-me-eis e me achareis. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Do que Jesus estava falando quando ensinou isso no Evangelho de Lucas, capítulo 11? Sobre oração. Era disso que ele estava falando. Sobre oração. Sobre oração. Muito importante isso. É muito importante isso. É sobre oração que ele estava falando. Buscar-me-eis e me achareis. Aí naquele momento eu comecei a rezar. E eu rezava com a mãozinha assim tremendo. Eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu era, né, menino, jovenzinho ali, adolescente. Porque saiu do controle. Eu não sabia como chegar lá e falar: calma, mãe, calma, irmã, vai resolver, vai passar. Eu não sabia o que falar, eu era um menino. Eu rezei. E quando eu saí do quarto, eu nunca vou esquecer disso. Quando eu saí do quarto, eu estava ainda em aflição, eu estava ainda preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Eu fechei a porta do quarto, entrei, como diz São Mateus, né? Eu nem sabia disso na época. São Mateus, capítulo 6, fala assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor em segredo. E o teu pai que vê o oculto vai te recompensar. Quando eu saí do quarto para ver como é que estava, minha mãe e minha irmã estavam abraçadas, chorando. Estavam abraçadas. Bom, hoje, esse meu sobrinho, que é o filho da minha irmã, é casado, tem 3 filhos, é a alegria da minha irmã, de casa, os bisnetos da minha mãe. Então, olha como tudo aconteceu. A graça sobrepôs a natureza raivosa da mãe, insegura, amedrontada, e também da minha irmã, e de tudo aquilo, sem saber como lidar com aquela situação, a ausência do pai, e meu Deus do céu, como é que vai ser? E hoje, tudo está ordenado, tudo está conjunto, não desconjuntado. Mas a oração que uma criança fez lá atrás trouxe a graça para a situação. O que é rezar mesmo, minha gente? Comunidade amada, é elevar uma situação natural ao sobrenatural. Chegou a notícia: olha, estou doente. Pega essa notícia natural, é natural que a gente fique doente. Eleva a sobrenaturalidade. Ah, uma pessoa me xingou, fiquei magoada. Pega essa situação, é normal. É natural ficar magoado. Pega essa situação e eleva a sobrenaturalidade. Chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero fazer uma oração nessa manhã. A oração que eu quero fazer é o seguinte: eu preciso te entregar minha mágoa. Eu estou rezando aqui, Deus, sabe por quê? Porque eu estou magoado. No plano natural, eu estou magoado. E eu não quero que essa mágoa atrapalhe minha vida. Então eu vim aqui te entregar. Essa manhã, bom, aqui no Brasil é 1 hora a mais aí, né? Acredito que está assim. Então, essa manhã eu liguei, eu tô em missão aqui em Goiânia, e na novena de Santa Terezinha, que termina hoje, amanhã é dia dela, né? Então, eu estou em missão aqui e minha família está lá no interior de São Paulo, em Marília, onde eu moro. Hoje de manhã, eu falei com a minha família por videochamada, e meu filho está passando um probleminha. Eu tenho um filho de 10 anos, o Miguel, e ele não está conseguindo ir no banheiro, ele está com o intestino preso. E eu levei ele ao médico antes de vir para cá. Eu estou aqui desde quinta-feira, então na quarta-feira eu levei ele ao médico. Ele está tomando medicamento para soltar o intestino, e ele está com problema de ressecamento. E hoje ele falou assim: pai,
eu tomei o remédio, não resolveu. E agora minha esposa falou, vou ter que fazer um procedimento e, e ele tá chorando, né? Ele tá com medo de ir no banheiro, tá com medo de estar ressecado, de doer, né? E aí eu falei para ele, filho, essa é uma situação natural. É, vamos fazer o seguinte, você aceita rezar com o papai? Ele falou, sim, pai. E aí minha esposa falou assim, vamos rezar junto. E por vídeo, eu falei, então, põe sua mãozinha assim e vamos elevar isso ao sobrenatural, porque papai já fez tudo. Levou você no médico, você está comendo as coisas, e você precisa ir no banheiro. E aí eu falei, faz você a oração. E ele falou assim, Deus, me ajuda a fazer cocô. Eu achei tão lindo aquilo, tão natural. Me ajuda a fazer cocô, eu preciso de uma graça. Ele não falou essa palavra, né? Estou dizendo que ele entendeu. Eu preciso de uma graça. E a minha vida natural, nesse momento, não está me ajudando. Aí você fala, Rodrigo, mas a gente pode rezar para isso também? Para tudo. Rezai em toda circunstância. Quando você sente saudade, quando você sente o pecado, quando você cai em tentação, quando você estiver triste, quando você estiver com saudade no luto, na alegria, quando você estiver feliz, reze agradecendo. Obrigado, Senhor. Reza, reza, reza. Então, minha esposa falou assim, amor, eu vou colocar o supositório nele, né? Tem que colocar. E nem o supositório estava resolvendo. E aí, antes de começar aqui, isso foi cedinho, antes de começar aqui, você tem que ver a alegria do meu filho falando assim, papai, eu consegui ir no banheiro. Então, a graça, ela atua na vida da gente. Claro que atua. Em qualquer situação. Seja numa situação física, seja numa situação espiritual, emocional, comunitária. O que é rezar? É elevar, claro, a gente pode muitas coisas definir aqui que oração, mas eu peguei essa expressão porque eu acho isso muito interessante para a vivência de vocês. É pegar toda a situação natural e elevar ela à sobrenaturalidade, à situação de céu, de Deus. A oração sobe e a bênção desce, né? A oração sobe e a bênção desce. Lembrem-se disso. É muito importante. Veja, para terminar aqui a nossa partilha, eu muitas vezes na minha vida, vocês conhecem a minha história, fiquei viúvo muito novo, muitas vezes sem saber o que fazer, como um jovem recém-pai, né? Minha filha tinha 6 meses quando eu fiquei viúvo. Eu pegava situações, no meu medo de ser pai, de não saber o que fazer, eu elevava a graça. Senhor, hoje meu coração está apertado. Senhor, hoje eu estou feliz. Senhor, hoje eu estou assim. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma expressão de Ana, mãe de Samuel, que para mim, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, estou falando para mim, tá, gente? É uma opinião. Para mim, é a maior definição de oração de todas as definições da Bíblia Sagrada. Para mim, essa. Ana, mãe de Samuel, era estéril. E ela estava sendo humilhada por outras mulheres que tinham filho e ela não tinha. Ela estava sendo envergonhada. E não ter filho para o judeu é uma desgraça, é uma vergonha, é um castigo, é como se fosse um mal, é uma maldição. Então ela se sentia amaldiçoada e ela não tinha descendência. E ela estava triste, a Bíblia fala que ela não comia, a Bíblia fala que ela não se perfumava mais, não se vestia e não ia ao templo. Ou seja, depressão. Em outras palavras, ela estava deprimida. O marido dela falou assim, Ana, levanta, vamos ao templo. Ela falou, eu tô mal. Ele falou assim, mas não vale eu para você mais que 10 filhos? E ela estava triste, porque o marido dela tem valor, mas ela queria um filho. E ela pegou e se levantou e foi no templo. Ó, ela se levantou e foi ao templo, foi ao encontro de Deus. Chegando lá, ela começa a rezar e chorar. O sacerdote ali, isso está na Bíblia, tá? Livro de Samuel, pode ler lá. Primeiro livro de Samuel, você vai encontrar, no capítulo 1, 2. Aí Ana, ela pede para Deus. Ela fala assim, eu queria um filho. E se o senhor me der um filho, eu vou te entregar ele, né? Eu vou te entregar. Ele vai te servir. Me honra, me abençoa, me dá esse milagre. Nisso o sacerdote viu ela rezando e falou assim para ela, ô minha filha, tá de dia, você tá bêbada, embriagada, tô vendo que você tá aí chorando, vai passar a sua bebedeira em casa. O sacerdote achou que ela estava bêbada. E aí ela fala essa expressão, atenção comunidade, é aqui o ápice da nossa partilha. Ela fala assim,
Eu não estou embriagado, eu estou sóbria. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Sensacional. Olha aqui, eu estou arrepiado. Sensacional. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Querida comunidade, o que é rezar? Jovens, casais, crianças, o que é rezar? É derramar a sua alma na presença do Senhor. E você tem que fazer isso todos os dias. Porque todos os dias diz aqui a Bíblia, olha, o Deus que passeava no jardim, todos os dias, toda a tarde, ele ia lá e se encontrar com o homem. Nós precisamos nos encontrar com Deus todo dia. Rodrigo, eu posso rezar andando? Pode. Rodrigo, eu posso rezar no carro? Pode. Rodrigo, eu posso rezar correndo, fazendo Cooper? Pode. Rodrigo, eu posso rezar limpando a casa? Pode. Pode. Só que tem que ter um momento que a gente para. Que a gente também come, pode comer andando, né? A gente belisca o negócio, vai correndo ali, a gente pega um café, vai tomando, vai ter um momento que você senta na mesa para fazer uma refeição. Com Deus não é diferente. Davi, o grande Davi, rezava 3 vezes ao dia. 3 vezes no dia ele rezava. Jesus, pode ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes ele se retira para rezar. Muitas vezes os discípulos encontram ele a rezar com o Pai. Então, a oração, ela nos prepara. Ela é a prova da graça. É o jeito que eu encontro a graça. É o caminho. A oração é a via. A oração nos sustenta. E a oração não se negocia. Nós precisamos ser pessoas que rezam. A oração não se negocia. Santa Madre Teresa de Calcutá, que nós celebramos agora em setembro, nesse mês. Santa Madre Teresa, um dia perguntaram para ela é uma santa contemporânea nossa, dos nossos tempos. Então, perguntaram para ela qual é o seu segredo. Porque como você consegue ser equilibrado, você consegue viver, você consegue fazer as coisas, você consegue, né, tanto o trabalho que você tem, demanda. Ela falou, eu tenho um segredo. Qual é? Eu rezo. Este deve ser o nosso segredo, rezar. Como uma mãe aguenta? Qual é o segredo? Rezar. Como uma esposa, como um pai, como um filho, como um jovem pode viver a sua vida? Rezando. Salmo 119. Como pode um jovem manter pura a sua vida? Rezando, orando, sendo fiel às palavras do Senhor. Lá está escrito no Salmo. A pergunta é, como um jovem pode manter pura a sua vida? E lá está a resposta, sendo fiel às promessas do Senhor. Sobretudo, a oração. A oração santifica, a oração nos faz novo. A oração... Aí você fala, Rodrigo, tem gente que reza e não adianta nada. Então não está rezando. Só está perdendo tempo. Mas a oração sincera, ela nos edifica. Na oração nós damos graças, nós recebemos graças, na oração nós distribuímos graças, nós intercedemos pelas pessoas. Então, por isso que eu quero que hoje você tome no seu coração uma decisão interior. Você que reza, continua rezando. Você que reza, tenta rezar mais. Você que não reza, passe a rezar. E aqueles que rezam irregularmente, regularize sua vida de oração. Tenha um encontro com Deus. Não se esconda por causa do erro, do pecado, da fraqueza. Lembre-se que Paulo, o grande Paulo, ele encontrou com Jesus na queda. Diz a Bíblia que Paulo caiu no chão. O grande Paulo apóstolo, hein? Ele caiu no chão. Quando ele caiu, ele encontrou-se com Jesus. O encontro de Jesus com Paulo foi caído. Não se esqueça que, eu não estou falando isso para você cair, mas muitos encontros nossos com Jesus vai acontecer nas nossas quedas. Encontre-se com Jesus também nas quedas. Encontre-se com Jesus também no caminho. Encontre-se com Jesus na hora das lágrimas, nas noites traiçoeiras, nas alegrias, no dia de sol, de luz. Encontre-se com o Senhor. O importante é você saber que oração é uma resposta. Ele está nos chamando. Vem. E tem muita coisa que vai querer que você não venha. Preguiças, cansaços, coisas, compromissos. Aquilo que o diabo quer é que você tenha muito pouco tempo, que você não tenha força, que você não tenha tempo, que você não tenha coragem, que você não tenha vontade de você ir até Deus. E eu quero terminar dizendo, vá até quando você não tem vontade, porque a oração, ela só precisa de uma coisa, que você encontre a Deus com fé. A fé é a condição da oração. Lex credente, lex orante. A lei que rege a fé é a mesma que rege a oração. Então, mas você não precisa ter vontade para rezar, não pode sem vontade. Ó, nós estamos em Santa Terezinha, hoje é o encerramento da novena, amanhã é dia dela. Um dia ela perguntou assim para Jesus, ela era muito preocupada se Jesus sentiu o amor dela por ele. Então ela perguntou assim para Jesus, qual o dia que você sentiu mais amado por mim?
Aí Jesus falou para ela, aquele dia que você entrou na capela, que você não queria ir, e que você falou para as irmãzinhas, tranca por fora para eu não sair. E você ficou contando os tijolinhos da capela. Foi o dia que eu mais te amado. Ou seja, em outras palavras, sabe qual é o dia que Jesus mais sentiu amado? O dia que ela foi rezar sem vontade. Porque ela foi por amor. Ela foi por amor. Ela foi porque ela sabe que ela depende de Deus. Então, respondendo àquela pergunta do meu amigo, sabe por que que eu rezo? Eu rezo porque eu sou de Deus e porque nele eu encontro tudo aquilo que eu preciso. A graça está lá. Eu estive pregando agora na França e estive pregando lá na igreja da Medalha Milagrosa. Inclusive não tinha só brasileiros, não, tinha pessoas de várias etnias. E eu estive pregando lá dentro da igreja, né, de Nossa Senhora das Graças, Imaculada. Então, no momento que eu estava pregando, eu estava contando a história da Medalha Milagrosa, que Nossa Senhora das Graças aparece para Santa Catarina de Laboré, ela aparece com as mãos assim, ó, né, estendidas assim para frente, e as mãos para frente e cheias de joias. E Santa Catarina pergunta, por que suas mãos estão pesadas, cheias de joias? Ela falou, são graças que já foram liberadas e que ninguém pediu. Ó, atenção, isso foi no ano de 1800 e lá. Essas mãos pesadas, abertas, Nossa Senhora das Graças, são graças que já estão nas minhas mãos, liberadas e que ninguém pediu ainda. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A notícia é boa. A notícia que chega do céu é maravilhosa. Tem graça em estoque. Pode fazer pedido à vontade. A graça está estocada. Ela disse para Santa Catarina de Laboré, ó, minhas mãos estão graças. E eu falava, né, em português e fazia os gestos, mostrava a imagem e falava assim, e via as pessoas de outras etnias chorando. Uma mulher africana veio me dar um abraço chorando, porque ela compreendeu, porque eu dizia que enquanto as mãos de Nossa Senhora estão abertas para oferecer, as nossas devem estar indicando a fé para pedir. Peça graça. Bobagem que não tem que pedir, claro que tem. Ah, você fica pedindo, claro nós temos que pedir. Jesus que falou, pedir e recebereis, buscar e achareis, bater a porta se abrirá, né? Olha só, olha essa canção aqui, ó, para a gente rezar um pouquinho agora junto, ó. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedir e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Ó, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Posso pedir uma coisa para vocês? Fiquem em pé um pouquinho, vamos levantar nesse momento. Isso. E vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça da conversão, a graça da transformação, a graça da cura, a graça de um milagre, a graça para poder ajudar você naquelas realidades mais sofridas. Lembra daquele pedido que eu fiz quando era criança? Hoje nós escolhemos alegria. Aquilo passou, mas a graça permanece. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas se você orar, se você clamar, as muralhas não resistirão. Nenhum mal irá resistir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedir e receber, nem no mal existir. Os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres aí neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao
poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas resistirão ao poder de meu Deus. Quero pedir agora a Nossa Senhora das Graças que derrame muitas graças sobre vocês, aí reunidos nesse mosteiro, neste lugar tão sagrado. Eu peço agora a Virgem Poderosa, Senhora das Graças, pela intercessão de Santa Teresinha, que derrame graças sobre todos nós. Que Nossa Senhora agora do céu estenda suas mãos cheias de riquezas e ricas graças para abençoar você, sua família, sua casa e o seu coração. Nesse momento, que a bênção de Deus desça do céu. Que nenhum mal resista à graça que você está recebendo. Que neste momento o Senhor escute a tua prece e que você alcance a graça que você precisa. Rezar é derramar a alma na presença do Senhor. Então derrame a sua alma na presença do Senhor, derrame a sua vida em Deus e neste momento seja transformado. Rezar é elevar toda a realidade natural ao sobrenatural, é elevar a terra ao céu. Nunca deixe de rezar, nunca deixe de clamar em todas as circunstâncias. Orar é confiar em Deus. É confiar em Deus, é confiar no Senhor, é poder acreditar que nele vem tudo o que eu preciso. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Uma bênção especial para vocês, famílias, casais, jovens, crianças. Uma bênção de cura, de libertação. Uma bênção de milagres. Uma bênção de ajuda do Espírito Santo, das graças e divinas virtudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Gratidão eterna por toda a generosidade dessa comunidade, por todos vocês. Muito bem, eu tenho certeza que vocês estão fazendo a muita gente e a esta comunidade também. Só vou terminar dizendo que uma das perguntas mais poderosas que eu já ouvi na vida foi uma senhora que me disse assim: por que rezar se no final vai ser a vontade de Deus que vai ser feita? Não adianta eu pedir, vai ser feito o que Ele quer. Mas aí eu falei assim, que pergunta poderosa, mas tem uma resposta para isso. A gente não reza para que a nossa vontade prevaleça. A gente não reza só para que Deus faça coisas. A gente não reza para manipular a Deus, até porque isso não é possível. Não conseguimos rezar para mudar resultado. A gente reza para se confiar a Deus. Mas uma coisa é certa, quem se confia ao Senhor de coração e com esperança, milagres acontecem de fato. Você reza não por causa do que acontece, você reza por aquilo que já aconteceu. Jesus morreu na cruz. Você é de Deus. Reze sempre e que Deus derrame sobre vocês muitas graças para a glória de Deus. Obrigado.